Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar aí mais uma semana, né, de Química Analítica. Nessa semana nós vamos falar um pouco sobre volumetria, né? Então nós vamos começar a introduzir a parte de volumetria e nós vamos fazer aí o experimento de preparo de solução e padronizações dessas soluções. Então por isso eu vou falar em duas aulas um pouco sobre volumetria e um pouco sobre preparo de soluções. E aí nós teremos também os vídeos da aula e o relatório aí para essa semana. Tudo bem? Então vamos lá. A volumetria ela se divide aí em quatro, né, basicamente. Então as volumetrias de neutralização, daí com ácido forte ou com ácido fraco, né, e base forte, base fraca. A volumetria de precipitação, de oxidação, redução e de complexação. Nós vamos ver todas essas mais para frente, mais de uma forma mais aprofundada. Hoje nós vamos fazer só uma padronização de uma solução que foi preparada. O que é padronizar uma solução que foi preparada? É dizer se aquela solução tem exatamente aquela concentração que você preparou. Então é uma forma da gente garantir a concentração da solução preparada. Então nós utilizamos a titulação para fazer esse procedimento. Então, nós vamos preparar um ácido e uma base e a partir da titulação volumétrica nós vamos garantir as concentrações das soluções preparadas. Então, quais são, né, os instrumentos básicos ali na titulação? A titulação é um método super barato, né? Então, você só precisa ali de uma bureta, né? Uma bureta é um instrumento de vidro, né? E ele tem aqui embaixo uma torneira onde a gente consegue controlar o volume da solução que vai ser escoada. Você precisa de um suporte para essa bureta e um Erlenmeyer, onde você vai colocar normalmente a solução a qual você deseja saber a concentração. Mas não necessariamente isso é uma regra. Muitas vezes pode acontecer de você colocar o seu padrão aqui no Erlenmeyer e a solução a qual você deseja saber a concentração aqui na sua bureta. Então, isso não é uma regra. Então, normalmente você tem um padrão que vai fazer uma reação química com o seu analito, né? Então, você tem o titulante, que é a solução padrão, e o titulado, que é o seu analito. E como que a gente percebe que essa reação aconteceu? Através de uma mudança brusca, né? Ou de pH, ou formação de um precipitado, mas nem sempre essa mudança é visível a olho nu. Então, nós precisamos aí utilizar um indicador, que ele vai indicar o ponto final, né, dessa titulação. Então, as titulações volumétricas envolvem aí a medida de volume da solução de concentração conhecida, necessária e essencial, que vai reagir completamente com o seu analito. Então, as medidas, né, elas são feitas nas buretas, né, as medidas normalmente são feitas de cima para baixo, né, então o zero é lá em cima, então a medida vai ser sempre num volume do zero até onde você escoou ali a sua solução. Então, para eu fazer essa medida, eu preciso olhar sempre a parte de baixo aqui do meu menisco. Então, se a gente fosse olhar, né, esse volume utilizado, eu falaria em 21,49, alguns falariam 21,50. Então, a gente coloca sempre duas casas decimais aqui, porque é mais que 20,4, mas também é menos que 20, é mais que 21,4, mas também é menos que 21,5. Então, aqui eu coloco duas casas decimais. 20,4 eu sei que não é, mas 20,5 eu também não sei que não é. Então, 20,40 alguma coisa, ou 21,5, 50. Então, normalmente se adiciona ali gotas do indicador, você não precisa de uma concentração muito alta do seu indicador. O Erlenmeyer tem que ficar com essa parte da bureta aqui totalmente dentro aqui, né, para você não perder essa solução. Quando a gente vai preencher a bureta, esse espaço aqui, normalmente ele tem ar, então a gente tem que preencher ele todo com a solução, para só então depois a gente começar a nossa titulação. Então, afere o volume lá em cima em zero, preenche esse volume aqui com a solução, e aí então a gente está pronto aí para começar a nossa titulação. Então, na volumetria, nós temos duas formas, né, de fazer a volumetria. Nós temos a volumetria direta, que é aquela volumetria, por exemplo, eu tenho
um ácido padronizado, um HCl padronizado, e eu quero fazer a determinação da concentração de uma base. Então, eu faço reagir o meu ácido com a minha base, então o meu padrão com a minha base, o HCl reage completamente com o NaOH e eu tenho uma titulação direta. O volume de HCl utilizado, eu acho o número de mols e correlaciono com o número de mols de base que eu tenho ali naquele volume. E a gente faz uma titulação direta. Numa retrotitulação, a gente já faz de uma forma diferente. Então, o que seria uma retrotitulação? Por exemplo, a gente consegue fazer a determinação de fosfato através da reação com a prata. Então, como que isso é feito? Você adiciona um excesso de prata aqui no fosfato, a prata vai precipitar com o fosfato e a gente titula o excesso da prata com o tiocianato. Então, é o excesso de prata que a gente vai determinar a partir do tiocianato. E como que a gente chega na concentração de fosfato? A concentração de prata inicial que eu adicionei, menos o tanto de prata a mais que reagiu com o tiocianato. Então, a gente consegue encontrar por diferença a concentração de fosfato. Então, isso é chamado de retrotitulação. Então, você não faz uma titulação direta. Eu adiciono o meu reagente, o meu padrão, né, que vai reagir ali com o meu analito vai precipitar, mas vai sobrar prata no meio. Essa prata no meio eu faço reagir novamente e aí só então eu consigo então encontrar ali a concentração do fosfato. Na titulação, nas volumetrias, nós temos dois pontos importantes, que é o ponto de equivalência e o ponto de viragem. O que seria o ponto de equivalência? Então, por exemplo, se eu estou titulando 1 mol de NaCl com nitrato de prata, né? Então ali vai ter a formação do precipitado de cloreto de prata, né, nessa titulação. Quando eu adicionar 1 mol de NaCl, eu faço reagir exatamente 1 mol de AgNO3. Então, se eu tenho 1 mol de AgNO3, quando eu adicionar 1 mol de NaCl, eu atingi o meu ponto de equivalência, né? A mesma coisa quando eu vou fazer a titulação do hidróxido de sódio com ácido sulfúrico. A estequiometria aqui é 2:1. Então, se eu tenho 1 mol de amostra e eu adiciono aqui 2 mols do meu reagente, aqui eu tenho o meu ponto de equivalência. Para cada 2 mols, 1 mol. Para cada 1 mol, 1 mol. Então, esse ponto de equivalência é quando você tem a concentração do seu analito exatamente igual ali à concentração que vai reagir com o seu reagente. Nem sempre a gente consegue fazer coincidir o ponto de equivalência com o ponto de viragem, né? O que seria o ponto de viragem? Quando o seu indicador mostra, né, tem uma variação tão grande, por exemplo, de concentração ou de pH, isso faz com que o seu indicador mude de cor, por exemplo, né? Mas nem sempre esse ponto de equivalência, ele coincide com o ponto de viragem. Então, nós temos aí um erro na titulação. Então, o ponto final ou ponto de viragem, né? Esse sim vai ser o ponto final da minha titulação, que é quando o meu indicador dá algum sinal de que a minha reação já aconteceu, né? Eu já tenho um excesso do meu titulante, né? Porque enquanto o meu titulante não está em excesso, ele está reagindo com o meu analito. A partir do momento que o último mol, a última concentração de analito reage com o titulante, eu passo então a ter um excesso do meu titulante. E quando eu tenho excesso do meu titulante, isso faz com que o meu indicador apresente uma mudança. Então, é nesse ponto que a gente consegue, então, visualmente identificar o ponto final dessa titulação. Então, o erro da titulação, ele muitas vezes ocorre porque o ponto final não coincide com o ponto de equivalência. Então, no ponto final, o indicador apresenta ali uma modificação após o ponto de equivalência. Então, você vai ter um erro nessa titulação e ele pode ser calculado pelo volume do ponto final menos o volume de equivalência ali no ponto de equivalência. E o que são os indicadores, né? Os indicadores são substâncias, né? Normalmente eles alteram a coloração quando você atinge o ponto final. Então, por exemplo, aqui eu tenho a fenolftaleína, né?
3 pontos. Aqui no meio eu tenho o ponto final. Então, a fenolftaleína, quando ela está em pH ácido, ela está transparente. Quando ela está em pH básico, ela está nesse tom rosa. Mas a partir do momento que essa solução que está ácida já começa a ter uma coloração rosa, nós já atingimos o ponto final. Se você coloca uma gota a menos, né? Aqui eu tenho uma gota a menos, né? Então eu ainda não atingi o ponto de equivalência. E se eu coloco uma gota a mais, eu tenho uma coloração rosa forte, mas isso indica que eu já passei do meu ponto de equivalência. Normalmente, quando nós vamos fazer uma titulação, para que a gente possa confiar nessa nossa titulação, nós precisamos utilizar um padrão primário. E o que seria um padrão primário? O padrão primário é um composto que ele é encontrado na sua forma sólida. Então, você consegue pesar esse seu padrão. Então, ele precisa ter algumas características, como alta pureza, elevada estabilidade à atmosfera, ausência de água de hidratação, baixo custo, solubilidade razoável no meio da titulação, massa molar razoavelmente grande para que o erro relativo associado com a pesagem do padrão seja minimizado. Então, nem sempre a gente consegue encontrar todas essas características em um mesmo padrão. Mas procura-se encontrar os melhores padrões possíveis para que você tenha o menor erro possível também. Então, na prática que nós vamos realizar hoje, a gente usa como padrão o carbonato de sódio para fazer a calibração do ácido clorídrico. Então, nós temos um padrão primário que vai ser utilizado para fazer a padronização do ácido clorídrico. Mas, para fazer a padronização do NaOH, nós vamos utilizar a solução de HCl que foi padronizada. Então, nós vamos utilizar uma solução padrão e não um padrão primário. Então, para padronizar o ácido clorídrico, a gente usa o carbonato de sódio. Mas para padronizar a base, nós vamos utilizar uma solução que foi padronizada, que é o HCl. Existem também ali algumas condições, né? Ela precisa ser suficientemente estável para que seja necessário determinar sua concentração apenas uma vez. Então, ela não pode ir mudando de concentração com o tempo, né? Para que você não tenha que fazer esse trabalho várias vezes. Ela precisa reagir rapidamente com o analito para que o tempo requerido entre as adições de titulante seja mínimo, isso tanto para a solução padrão como para o padrão primário. Isso é uma necessidade aqui de ambos os padrões. Reagir de forma completa com o analito para que o ponto final possa ser obtido satisfatoriamente. Então, todas as titulações, elas necessitam que a reação ocorra em apenas um sentido, né? Se você tiver a formação de equilíbrio, você acaba não tendo um ponto final que é visível, porque a reação ocorre no sentido inverso também. Então, deseja-se, né, que na maioria das vezes isso ocorra em apenas um sentido. E sofrer uma reação seletiva com o analito que possa ser descrita por uma reação balanceada. Então, eu preciso ter uma reação química, né, já descrita entre esse analito e esse padrão, tanto padrão primário quanto padrão secundário, e uma reação balanceada, para a gente poder predizer qual é a proporção de analito que vai reagir com o meu padrão. E os cálculos volumétricos, né? Normalmente, como eles são feitos? São muito difíceis? Não são. Já adianto que depois que você pega o jeito para fazer os cálculos, eles são praticamente todos iguais. Então, normalmente, o que se determina é número de mols, né? Então, normalmente se faz a estequiometria com número de mols, para depois fazer a concentração. Então, o número de mols vai ser a massa dividido pela massa molar. Então, a quantidade de matéria aqui pode ser dada tanto em mols quanto em milimol, né? Então, a massa pode ser dada pela massa de A em gramas, dividido pela massa milimolar de A em gramas, né? Então, as duas coisas são as mesmas coisas, mas aqui milimolar e aqui massa molar, né? 10 a menos 3 e aqui grama mol. Então,
Para se calcular a concentração, normalmente a gente usa a equação número de mols dividido pelo volume. Se nós desejamos encontrar, então, o número de mols, a gente vai usar o volume vezes a concentração. Então, esses são fórmulas que são muito utilizadas, porque normalmente a gente quer calcular número de mols, e número de mols vai ser o volume utilizado da solução vezes a concentração da solução que você utilizou. Aí a quantidade de matéria em mol vai ser dada, então, volume em litro vezes a concentração, mol de ar, dividido pelo litro, né? Que é mol por litro, a concentração. Então, a quantidade de matéria em milimol, a mesma coisa. Volume em ml vezes a concentração em milimols de ar por litro. Então, um exemplo aí de uma titulação para a gente poder calcular. Então, uma porção de 50 ml de uma solução de HCl requereu 29,71 ml de hidróxido de bário nessa concentração para alcançar o ponto final. Então, eu usei 29,71 ml de hidróxido de bário na titulação aqui de 50 ml de HCl e eu alcancei o ponto final. Calcule a molaridade do HCl. Então, eu quero saber a concentração de HCl. Se eu usei 29,71 ml nessa concentração. Então, a primeira coisa é olhar a reação química e balancear essa reação química. Então, a reação é hidróxido de bário mais 2HCl, formando cloreto de bário mais água. Então, a proporção estequiométrica vai ser 2 milimol de HCl para 1 milimol de hidróxido de bário. 2 para 1. É daqui que sai essa relação. Então, daí a gente tem que concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume, ou número de mols é igual ao volume vezes a concentração. Então, para eu achar número de mols de hidróxido de bário, ou a quantidade de matéria, eu vou usar o volume vezes a concentração. E para eu achar a quantidade de matéria de HCl, eu vou usar a estequiometria da reação. O livro vai fazendo tudo assim em linha, mas vocês podem fazer isso de forma separada. Então, eu vou usar aqui quantidade de matéria de hidróxido de bário, né, que é o volume vezes a concentração, vezes número de mol de HCl por 2 mol de HCl para 1 mol de hidróxido de bário. Então, continuando o cálculo aqui, né, a gente vai chegar numa concentração aqui, dividido pelo volume em litro, né, a gente vai chegar numa concentração de 0,02333 mol por litro, né? Então, resolvendo o cálculo ali que nós tínhamos montado no slide anterior, a gente chega nessa concentração em mol por litro. Então, mais um exemplo aqui de cálculo, né? Então, a titulação de 0,2121 gramas de oxalato de sódio puro requereu 43,31 ml de KMNO4, permanganato de potássio. Qual é a concentração molar da solução de permanganato de potássio? Sendo que a reação química é. Então, ele me dá a massa de oxalato de sódio que reagiu com 43,31 ml de permanganato de potássio. Então, ele quer saber qual é a concentração dessa solução aqui de permanganato de potássio. Então, ele me dá a reação química, isso é extremamente importante. Então, a estequiometria vai ser 2 para 5, ou seja, 2 para 5. Então, eu vou achar a quantidade de matéria de oxalato, então vai ser a massa dividido aqui pelo número de mols aqui, milimol. 1 milimol tem 0,0134 gramas, né? Para eu achar a quantidade de matéria de permanganato, eu vou usar o número de mol de oxalato que eu achei, vezes ali a proporção estequiométrica dos dois. Então, como eu já falei, o livro vai fazendo tudo junto ali, né? O cálculo parece que fica mais confuso, mas é que ele faz tudo numa conta só. Então, a concentração é número de mols de permanganato de potássio, ele vai fazer em milimol, por volume em mililitros, né? Então, a concentração vai ser número de mols dividido pelo volume. Isso vai ser igual a 0,01462 mol por litro. Então, se a gente observa, os cálculos são todos muito parecidos.
Ou você vai calcular a concentração do seu analito, ou você vai calcular o número de mols. Então, tudo vai em torno ali da estequiometria da reação química e do volume que você utilizou, né? Então, para essa aula, a gente já para por aqui. Nós vamos continuar vendo essa parte de titulação, então nós vamos avançar um pouco mais, nós vamos falar sobre outros tipos de titulação, mas para essa aula eu acho que já está suficiente aí para vocês resolverem o problema de vocês, tudo bem? Tchau, tchau, até a próxima aula.